Olá pessoal, boa tarde. Então, a ideia desse vídeo aqui é explicar para vocês como é que a gente faz para baixar ali o servidor Apache, nosso servidor web, né? Configurar ele no nosso Windows, botar ele rodar no nosso Windows, tá? Para que vocês possam ter ali um embasamento para poder trabalhar e desenvolver a avaliação 2 de vocês, certo? Então, se a gente procurar aqui o Apache aqui na nossa internet, tá? O Apache ele não é só o servidor web, tá? Ele é uma fundação de software livre, principalmente, né? Então, aqui, se a gente procurar aqui o Apache Foundation, né? Tá, pessoal? A Apache Foundation, ela na verdade é uma organização de software, uma fundação de software, né, que gerencia vários projetos, diversos projetos de banco de dados, desenvolvimento Java, Python, enfim, é uma infinidade aqui de projetos que são gerenciados pela Apache Foundation. Tá? No nosso caso, a gente vai procurar o mais famoso deles, que é o próprio servidor web Apache, né, que dá nome aqui, inclusive, para a fundação. O que acontece? Esse servidor web ele é o mais utilizado, amplamente utilizado na internet. Então, por isso que eu vou acabar utilizando ele com vocês aqui. A gente vem aqui, então, na parte de projetos, lista de projetos, né? E aqui nós temos aqui todos os projetos que eles trabalham, tem vários projetos. O que a gente está procurando é o HTTP Server, nosso servidor HTTP. Tá? A gente vai entrar nessa página aqui, onde está mostrando as últimas versões do servidor Apache. Tá? No caso aqui, a última versão dele é o 2.446. Só que aqui, né, o servidor Apache ele é focado principalmente para ser rodado em cima de sistemas operacionais Unix-like. Unix-like é parecido com o Unix, ou seja, o Linux, o, os BSDs, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, e até algum sistema operacional da própria Mac que é baseado nos BSDs. Né? Então, todos os sistemas baseados no Unix, né, eles conseguem rodar de forma transparente aqui o nosso servidor Apache. Mas a gente vai rodar ele no Windows, tá? A maioria de vocês tem um computador Windows em casa, então a ideia é que a gente faça essa configuração e bote ele rodar no Windows para que vocês possam rodar ele em casa de forma mais tranquila, tá? A gente vem aqui na parte de downloads, né? Aqui ele vai mostrar os downloads. O que nós queremos são só os binários. Ele tem disponível aqui o código-fonte também, se vocês quiserem baixar e olhar, tá? Ele é implementado em C. Tem disponível para vocês, ele é open source, então o código-fonte é aberto, vocês podem abrir o código, fazer alteração, contribuir, inclusive, com o projeto, fica à disposição de vocês. Nós vamos baixar a versão mais recente, né? Recém saiu do forno aqui, como vocês podem ver, né? Então, vamos para a parte de binários, né? Ele vai redirecionar a gente para essa parte aqui, nós vamos no Windows 32 aqui, né? Só tem um detalhe, a Apache, né, a Apache Foundation, ela não mantém binários para pacotes Windows, né? Então o que ela fala? Ela fala para vocês utilizarem algumas empresas que já fazem o pacotamento deles, né? Tem a Apache House, que é alemã, a Apache Lounge, Bitnami, a WAMP Server ou o próprio Champ, que a maioria de vocês já conhece e já utiliza. Tá? Eu vou pregar o primeiro aqui, que é a Apache House, tá? Que é uma empacotadora alemã, né? Ela faz os pacotes do Apache, os binários do Apache para a gente poder trabalhar, tá? No caso aqui, ela tem aqui a versão mais recente, a 2.446, já é a última versão do Apache, né? Então já empacotou, já criaram aqui. A única diferença é que a gente tem duas versões aqui. Uma que está utilizando a biblioteca OpenSSL e outra usa a biblioteca LibreSSL. O que é essa biblioteca? O SSL é o protocolo de criptografia que vocês vão utilizar para fazer a parte de criptografia da unidade 2 ali, dessa atividade. Tá? O que ele faz? Ele é o responsável por fazer o canal criptografado entre o servidor web e o cliente. Então, quando vocês entram, por exemplo, no e-mail de vocês, é aquele negócio lá no cantinho esquerdo vira HTTP para HTTPS, quer dizer que agora aquele canal está criptografado. Então, tem uma criptografia entre o servidor de e-mail de vocês e o computador de vocês. Se tiver alguém observando os pacotes andando para um lado para o outro no meio do caminho, não vai conseguir abrir os pacotes. Quer dizer, pode até ver os pacotes, mas os pacotes estão criptografados, não vai conseguir entender o que tem lá dentro. Né? Então, e é esse o objetivo dessa unidade, desse trabalho aqui que eu quero que vocês façam. A gente vai fazer uma avaliação sobre isso. Tá, pessoal? Tá, eu vou utilizar aqui a distribuição do OpenSSL, é o mais tradicional, é a mais antiga, tá? Aqui tem uma diferenciação entre uma distribuição x86, que é basicamente para máquinas de 32 bits, e x64, que é para máquinas de 64 bits. Eu estou rodando Windows, meu computador ele tem Linux, né? Eu estou rodando esse Windows que vocês estão vendo, está rodando dentro de uma máquina virtual.
né, em cima de uma máquina virtual. Então, às vezes, ele pode ficar um pouquinho lento, mas é por conta disso, tá, pessoal? Então, mas eu vou rodar ele no Windows para que vocês possam ver, porque a maioria de vocês vai ter o Windows em casa, então fica mais fácil de mostrar e demonstrar para vocês. Esse cara aqui está rodando numa máquina 64, então eu vou baixar aqui o pacote 64 para a gente trabalhar. É só clicar aqui, ele já vai baixar. Eu já baixei na minha máquina, tá? Então, deixa eu abrir aqui, né? Baixei nessa pasta aqui, ó. Então, ele vai baixar um arquivo zipado para vocês, um arquivo com esse nome aqui. Eu vou descompactar esse cara aqui, vou descompactar aqui mesmo, né? Vamos descompactando. Ele vai criar dois arquivos, na verdade uma pasta e um arquivo, tá? Esse arquivo readme first e a pasta do Apache propriamente dito, tá? Esse readme first, se vocês abrirem, o que esse cara tem aqui? Ele tem as instruções de como instalar e configurar esse pacote dentro do computador de vocês. Então, o que eu vou explicar, na verdade, está aqui, ó, pessoal. Então, tem as explicações aqui, ou rodar ele de forma manual, né, para a gente testar, ou rodar ele como um serviço, né? O que é rodar como um serviço? Quando vocês ligam o Windows de vocês, ele já sai rodando sozinho, né? Então fica rodando como se fosse um serviço, como se fosse um servidor mesmo. Parte boa, vocês nunca precisam ter que ficar lembrando de ter que ir lá, entrar na pasta, mandar rodar na mão. Parte ruim, se vocês usam bastante isso, é interessante. Se vocês não usam, vão usar só para fazer o trabalho, não vale a pena. Por quê? Porque senão depois, quando vocês deixarem de fazer o trabalho, se vocês não desinstalarem ele, o que vai acontecer é que sempre vai ter um servidor web rodando no computador de vocês. Querendo ou não, vai deixar o computador um pouquinho mais lento, né? Não é muita diferença, mas querendo ou não, é um serviço a mais, está ocupando mais memória, está ocupando processador, né? Então, é mais uma coisa rodando ali, certo? Então, minha sugestão, se vocês vão utilizar só para o trabalho, a gente vai executar ele na mão mesmo, sem configurar ele como se fosse um serviço, tá bom? Vamos fechar aqui. Então, voltamos aqui para a pasta. Tá a pasta aqui, a gente vai recortar essa pasta daqui, tá? E vamos colocar ela no raiz da nossa máquina, no C. Vamos colocar ela aqui. Certo, tá aqui, ó. Vamos entrar um pouquinho na pasta, eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês. Tem três pastinhas aqui que são importantes para nós. Todas são importantes, mas as três que nós vamos trabalhar, que é importante a gente ter em mente, são a bin, onde tem todos os binários, os executáveis, né, que a gente vai utilizar, tá? A conf, essa aqui, onde tem todas as configurações que a gente vai manipular depois, eu vou explicar para vocês, fazer um vídeo explicando como é que... E é onde vocês vão trabalhar também as configurações para fazer a parte da atividade, né, da avaliação que eu dei para vocês, e o htdocs. htdocs é onde estão os nossos sites, onde nós guardamos os sites, tá? Então vamos lá, vamos fazer um teste agora. Para testar, como é que eu faço? Abro um navegador web, qualquer navegador web aqui, eu vou abrir o Chrome aqui, tá? E a gente vai rodar, porque ele vai rodar na nossa própria máquina, é um servidor web que vai rodar na nossa própria máquina. Lembrando lá da disciplina de redes, a nossa própria máquina, a gente pode chamar ela pelo IP dela, que ela pegou, né? Só que vocês teriam que buscar o IP, pelo IP de loopback, 127.0.0.1, ou pelo nome de localhost. Então, localhost é o nome da nossa própria máquina. Então, quando eu clico aqui, mando ele rodar aqui, localhost, né? Eu vou dar um reload aqui, porque eu tinha rodado o serviço antes aqui. Pra gente ver. E o serviço está parado, né? Quando a gente roda... Isso, agora está certo. Está certo, já vou explicar para vocês por que está certo. Quando a gente roda localhost aqui, a gente está dizendo para ele abrir o navegador. Quando a gente não bota nenhuma porta, quando eu não falo aqui, ó, 2 pontos alguma coisa, ele sempre vai buscar a porta padrão do navegador. Porta padrão é a porta 80. Certo? O nosso servidor web vai rodar como padrão na porta 80. A não ser que vocês tenham rodando ele... eu configurei ele para rodar na porta 8080. Então, o que vocês vão fazer? Localhost e a porta, né, que o serviço está rodando. Como eu não configurei ele, né, de outra porta, ele está rodando na porta padrão, fica assim. Então, só o nome, né? Então, isso aqui, localhost é a nossa própria máquina. Por que eu disse que ele está certo aparecer isso aqui? Porque o meu serviço não está rodando. Ele está parado. Aquilo ali era só um teste que eu tinha feito antes. Né? Era um cache. Então, é uma coisa importante. Você sempre dá um reload para ver se não é um cache do navegador. Né? Então, o que acontece? Como o serviço está parado, não tem nenhum software para responder dentro da minha máquina a porta 80, a qualquer requisição da porta 80. A porta 80 está fechada. Né? Então, se a porta 80 está fechada, quando eu disparo uma requisição, mesmo que seja da minha própria máquina, para a porta 80,
não tem ninguém para responder, ele dá essa mensagem, connection refused, ou seja, a conexão foi recusada. Por quê? Porque não tem nenhum software para receber a requisição, tratar ela e responder, certo? Quer dizer que o quê? Que não tem nenhum servidor web rodando nessa máquina, nessa porta. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos rodar o nosso serviço, né? Então, o nosso serviço está dentro dessa pasta aqui. O que a gente vai fazer? Vai abrir aqui o prompt de comando, tá? Deixa eu abrir aqui o... A gente vai abrir o nosso prompt de comando, vai lá na pasta binário dentro da pasta Apache, tá? E vai rodar um cara lá. Então vamos lá, dentro da pasta onde a gente colocou, né, onde está o Apache, vamos dentro dessa pasta vai ter a pasta bin, onde tem nossos executáveis, como eu expliquei antes, e aqui nós vamos rodar o cara chamado httpd.exe. O que é esse cara aqui? Esse aqui é o servidor web, propriamente dito. Então vamos dar um enter aqui. A partir que eu mandei ele rodar aqui, ele não deu warning nenhum, não deu erro nenhum. Mesmo que ele dê um warning, tá, pessoal? Pode dar algum warning por causa da configuração, mas o warning não impede o serviço de rodar. Tá? Então, ele não vai voltar aqui o prompt para mim porque eu mandei ele executar. Então, ele está executando agora. Agora, se eu vir aqui no meu navegador e mandar fazer uma requisição de novo, dar um reload aqui, ó, agora o meu navegador está respondendo. Por quê? Porque o meu serviço está rodando. Meu servidor agora está rodando. Né? Tá, e da onde é que saiu essa página aqui, professor? Essa página, tá? Lembra que eu falei para vocês que as páginas que a gente vai colocar nesse serviço estão aqui, ó. Então, essa página é esse cara aqui, ó. É esse arquivo aqui. Então, se vocês substituírem esse arquivo por uma página de vocês, é o que vai aparecer na hora que vocês rodarem no serviço aqui, no navegador. Isso aqui serve para vocês testarem o serviço de vocês em casa, o site que vocês estão fazendo em casa, tá? Ele não publica, não coloca no ar, mas é muito similar do que vai acontecer quando vocês colocarem o site de vocês num servidor que vai disponibilizar o site de vocês na internet. Isso vai fazer parte, na verdade, tá, da atividade integradora que a gente vai fazer. Eu falei com o Andres e a gente achou lá uma maneira de vocês publicarem o site de vocês na internet aqui e a gente vai fazer tudo lá. Tá? Mas isso aqui faz parte de um pedaço do que vocês vão avaliar lá na atividade integradora. Então é interessante que vocês aprendam e até mesmo pelo decorrer da disciplina, né, como é que a gente vai fazer aqui para trabalhar com ela. Certo, pessoal? Dessa parte aqui da explicação do servidor web, como é que a gente faz para ele rodar e configurar, era isso. Depois eu vou postar mais alguns vídeos, tá? Explicando algumas outras configurações, a parte do Apache, como é que a gente faz mais alguns sites aqui. Certo? Tá bom? Grande abraço.